Saudações de paz, louvado e exaltado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Renato de Cristo, estou passando aqui para te desejar a paz de Cristo, desejar a presença de Deus na tua vida. E eu estou passando também para compartilhar uma mensagem do Senhor ao teu coração. Amém? Todas as noites, durante esse período de quarentena, nós temos deixado aqui uma mensagem da parte do Eterno Deus. E hoje Deus me deu uma mensagem que eu quero compartilhar com você. E eu vou te pedir para você guardar essa mensagem, porque ela é de muita importância para nossas vidas. Eu vou te convidar para abrir a tua Bíblia. O texto que nós vamos usar, ele está no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 1, verso de número 2. Olha que lição extraordinária, que palavra poderosa Deus deixa para nós. Ele diz assim: ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Amém? Esta é a palavra de Deus. Ela é a única verdade absoluta em que nós podemos crer. O livro do profeta Isaías, ele é considerado o evangelho do Antigo Testamento, porque o profeta Isaías, ele conseguiu antever o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Isaías, ele relata cenas do sofrimento do Senhor Jesus no Calvário, o sofrimento e a glória do Senhor Jesus Cristo. Tudo é antevisto pelo profeta Isaías, por isso ele recebeu o título de profeta messiânico. E nesse texto que nós lemos, nós vamos observar algo maravilhoso. O profeta Isaías, nesse texto, ele faz um clamor, e ele clama para que o povo abra os ouvidos para ouvir quem? Para ouvir a voz de Deus. Ele diz assim: ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Eu quero começar te fazendo uma pergunta nessa noite: a quem você tem dado ouvidos? O que você tem ouvido? A Bíblia, ela vai nos mostrar que Deus criou os nossos ouvidos para ouvir e escutar a sua voz. Mas, no entanto, muitas vezes nós damos ouvido a uma língua felina que vem para nos trazer uma fofoca, mas muitas vezes nós damos ouvido a uma pessoa pessimista que, embora esteja do nosso lado, passando-se como se fosse amigo, deseja o mal para nós, então torce contra nós. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós vamos observar que a Bíblia nos ensina que os ouvidos, eles são dois professores. Os ouvidos, eles estão à nossa disposição o tempo todo, e ele sempre está disposto a nos ensinar. Nós temos 5 canais para absorvermos informações. Nós temos os olhos, nós temos os ouvidos, nós temos o olfato, nós temos o paladar e nós temos o tato. Observe que Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua. A Bíblia vai mostrar que Ele só deu apenas uma língua e 2 ouvidos para a gente ouvir mais e para a gente falar menos. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar ao longo da Sagrada Escritura a importância de você ser seletivo naquilo que você ouve. Às vezes, a pessoa é influenciada por informações equivocadas que a levam a pegar caminhos equivocados.
Muitas vezes você ouve algo que não era nunca para você ter ouvido, e o pior é que você presta atenção, que você fica perto, você fica colhendo detalhes, aí daqui a pouco você é um arquivo, você está sabendo coisas que te prejudicarão futuramente. Então Deus, Ele nos deu 2 ouvidos para a gente ouvir, mas para a gente falar menos, e para a gente ter muito cuidado para o que a gente ouve, porque a Bíblia diz que Deus, Ele criou os nossos ouvidos para nós ouvirmos a sua voz. E que voz nós temos ouvido? O provérbio diz que assim como você pensa é, e a palavra também vai nos mostrar que quando você é incutido com determinadas mentiras, elas parecem ser verdade na sua vida. Então eu estou passando aqui nesta noite para te questionar como você tem feito uso dos teus ouvidos, a quem você tem dado credibilidade, a quem você tem ouvido. Sabia que tem pessoas que nesse momento estão oprimidas, deprimidas, estão sofrendo, sabe por quê? Porque dão ouvido a essa mídia de tragédia. Mas a Bíblia diz que é para nós darmos ouvido ao Senhor, e a palavra de Deus mostra que o Senhor, Ele tem promessa para nós. Então hoje nós vamos aqui delinear, nós vamos falar sobre a importância dos ouvidos na Escritura, sobre o significado espiritual dos ouvidos. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar no Salmo 78, verso 1. O Senhor diz ao seu povo: escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Os nossos ouvidos, eles são o principal canal que Deus usa para falar conosco. Você quer ouvir a voz de Deus? Então aperfeiçoa os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Atenta para que Deus está falando com você. Nós somos o povo que a Bíblia chama de geração eleita. Deus nos escolheu, nos fez sacerdócio real, mas nós precisamos estar atento, ouvindo a sua voz. Nós precisamos estar olhando o tempo todo para Jesus Cristo. Nós precisamos estar atento para ver se essa voz que vem até nós como revelação, se ela vem verdadeiramente da poderosa palavra do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Provérbio 1:33, o sábio Salomão, ele afirma: mas o que me der ouvidos habituará seguramente e estará descansado no temor do mal. E o provérbio 8:34 diz que feliz é o homem que atende à sabedoria. Quando você ouve a voz de Deus, quando você se presta a atentar para aquilo que Deus está falando com você, a Bíblia diz que você vai viver descansado. A Bíblia diz que você vai viver em paz. Então, meu amado, eu estou passando aqui nesta noite para dizer para você: eu estou debaixo da direção do Espírito Santo para te afirmar: toma cuidado com a voz que você está ouvindo. Se essa voz que você está ouvindo, ela é a voz de Deus, ou se essa voz que você está ouvindo, ela vem de fontes negras para te causar terror, para te apavorar, para te causar medo. A Bíblia, ela nos mostra que nós devemos confiar no Senhor. O salmista disse: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio, nele confiarei. Então nós temos que estar atento, para ouvir a voz de Deus, não para ouvir essas vozes que estão aí, muitas vezes já programada para trazer desconforto, para trazer angústia para os nossos corações. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar no provérbio 28:9. A Bíblia, ela diz assim, os que desviam seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, então atente para a voz de Deus, porque você vai absorver, você vai guardar, através dos ouvidos, vai ser canalizado informação na tua vida, que vai gerar uma consequência. Então muitas vezes a pessoa diz que é um homem, diz que é uma mulher de Deus, mas se assenta em roda de escarnecedores, ouvindo bobagem, mas se detém no caminho dos pecadores, também ouvindo bobagem.
e a Bíblia diz que é para nós nos deleitarmos, é para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós nos deleitarmos nela, para nós não nos desviarmos dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou passando aqui nessa noite, amado, para falar acerca do significado espiritual dos nossos ouvidos. A Bíblia diz que eles são dois professores e estão o tempo todo dispostos a nos ensinar a estar atento para a voz do Espírito Santo, para a voz do Todo-Poderoso, o nosso Deus. A Bíblia ela vai nos mostrar no livro de Jeremias, capítulo 7, versos 23 e 24, o Senhor aqui ele faz um alerta ao povo de Israel, e o Senhor condena a recusa de Israel por não ouvir a sua voz. O Senhor diz assim: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Quando a gente não ouve a voz de Deus, quando a gente ouve outras vozes, inclusive a nossa, inclusive o nosso eu, a velha criatura que o tempo todo quer se levantar, a velha criatura que o tempo todo quer fazer prevalecer o seu ponto de vista, quando a gente não atenta para a voz de Deus e atenta para outras vozes, a Bíblia diz que a gente regride, a gente anda para trás. Agora, quando a gente está ouvindo a voz de Deus, quando a gente tem conexão com Deus, nós temos prumo, nós temos norte, nós temos direção, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Então, meu amado, dê ouvidos à voz do Senhor, atente para que o Espírito Santo lhe fala, seja clínico, seja seletivo, cuidado com essa voz que está aí do teu lado, muitas vezes querendo te aconselhar, mas querendo te aconselhar de uma forma negativa, querendo na realidade te tirar do propósito que Deus te deu. Então fique atento para aquela voz que soa como se fosse uma voz amiga, mas não é amigo. Fique atento para aquela pessoa que muitas vezes te abraça, bate no teu ombro, está ali do teu lado nos momentos bons, mas quando vem a adversidade ela desaparece, não aparece mais. Fique atento para a voz que verdadeiramente vem para te levantar, vem para te fortalecer, vem para te dar vigor e vem para te dar força, que é a voz de Deus através do Espírito Santo, através da pessoa do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Que voz você tem ouvido? Você tem estado atento para essas vozes que estão aí na periferia? Muitas vezes essas vozes são as vozes que vão atrapalhar a tua jornada, a tua caminhada. Então Deus, nesta noite me mandou aqui para dizer, ei, fica atento. Quando você está ouvindo e fica atento, porque aqui você vai captar muitas informações, mas por aqui vai sair pouca informação. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, comem bem do seu fruto quem sabe usá-la. Pessoas estão perdendo a vida por ouvirem coisas que não eram para ouvir. Não se interesse, meu irmão, por nada, em nome de Jesus, que não vai te edificar, não vai te melhorar em nada, mas vai te comprometer. Quando uma pessoa vier com essa notícia, com essa fofoca, você não queira ouvir, não dê ouvido para essa pessoa. Você diga, meu irmão, no nome de Jesus, eu não quero nem saber disso aí, porque vai te prejudicar. Um segredo, ele é segredo quando ele está só em uma pessoa, quando ele passa para duas, ele já deixou de ser segredo. Sabe por quê? Aquela pessoa que você confessou o segredo, ele também
também tem um amigo que vai passar esse segredo para frente, a outra tem um amigo de confiança, passa para outra, daqui a pouco está todo mundo já sabendo uma coisa que era sua. Então tome cuidado, fale, ouça, até ouça, mas seja seletivo, não se deixe perder o seu tempo ouvindo aquilo que não é produtivo, aquilo que não é positivo, aquilo que não é verdadeiro, porque quando você ouve a voz de Deus, você ouve a verdade. Você lembra que Jesus disse, o Espírito é a verdade, a palavra é a verdade, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia ela vai nos mostrar que o povo de Deus, ele não quis ouvir a voz de Deus. E quando nós não queremos ouvir a voz de Deus, quando nós queremos viver ao nosso bel prazer, quando nós queremos viver para suprir, para usufruir da nossa própria vontade, você pode ter certeza que nós vamos nos desencaminhar e virá sim consequências, e virá o juízo de Deus. O mundo inteiro não quer ouvir essa voz, mas todos os dias ela é ecoada, todos os dias são dados sinais. Aí quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, quando a gente não atenta, quando Ele faz juízo, aí a gente não quer compreender. Por quê? Porque a gente não está ouvindo a voz dEle. A Bíblia ela vai nos mostrar no livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 7, o Senhor dá uma ordem para o profeta Ezequiel. O Senhor diz assim para ele, mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. A palavra de Deus, amado, ela é para instruir. A Bíblia vai nos mostrar lá na carta de Paulo a Timóteo, que a Bíblia, ela serve para nos exortar, para nos ensinar, ela serve para nos educar e para nos capacitarmos, e para que nós venhamos sermos aperfeiçoados e perfeitos nas obras do Senhor. A palavra de Deus, a voz de Deus, muitas vezes ela até nos choca, mas é para nossa melhora, é para o nosso crescimento. É muito melhor você dar ouvido para aquela pessoa que te aponta uma coisa que é negativa na tua vida, do que para aquela que chega te bajulando, batendo nas costas, dizendo você é o cara, você é o herói, você isso e você é aquilo. Porque quando você está no equívoco e você está atento para a voz de Deus, vai chegar alguém instruído por Deus e vai dizer, meu irmão, aí não está certo não o que você está fazendo, essa tua posição ela vai te prejudicar, isso que você está fazendo, isso que você está falando não é bom. Então nem sempre aquilo que vem verdadeiramente como essência dos céus para a nossa vida, como a voz de Deus, nos parece agradável. Sabe por quê? Porque o nosso eu, o nosso ego, ele quer ser afagado, o ego ele quer ser amaciado. Então a gente prefere gostar mais de ouvir a bajulação, aquela pessoa que está vendo você à margem de um abismo, mas ela não é capaz de dizer, ei, para que tem um abismo. Sabe o que ela diz? Segue, está tão bom, a tua vida está tão boa, tu está fazendo tudo certo. A voz de Deus ela te corrige, a voz de Deus ela te exorta, a voz de Deus ela te traz para o prumo, ela te traz para a retidão. A voz de Deus ela te chama a atenção, ela te pede para parar, ela te pede para mudar o curso, ela te pede para mudar o tom de voz, ela pede para você melhorar, ela pede para você se aperfeiçoar. Eu estou passando aqui para falar a respeito dessa voz que você precisa ouvir. A Bíblia ela vai nos mostrar o Senhor Jesus em Mateus 11:15. Ele faz um grande alerta dizendo para todos nós, ele diz assim, olha, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Você sabe qual é a diferença de ouvir e escutar? Nós escutamos muitas coisas, são muitos sons, são muitas palavras, mas ouvir é você se atentar para a essência do conteúdo que está chegando ao teu ouvido, e você procurar naquilo um aprendizado, você procurar naquilo uma luz, você procurar naquilo um caminho. A gente às vezes
A gente está vendo hoje muitas pessoas ministrando a palavra de Deus, e nessas ministrações a provocação do ego, a provocação da nossa vontade. E a palavra de Deus, ela nos mostra que nós somos chamados para ouvir essa voz que nos anuncia as verdades, essa voz que insere em nós mudanças, virtudes novas, caráter novo, que é o caráter do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus, lá em Mateus 13,16, ele diz assim, olha: mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nós precisamos ouvir, nós precisamos estar atento. A Bíblia diz que Osés diz que o povo sofreu porque ele não buscou o conhecimento de Deus. Se busca conhecimento vendo, se busca conhecimento ouvindo e praticando. Nós precisamos estar atento para essa voz que todos os dias fala aos nossos corações. Você pensa que o que está acontecendo aqui hoje no Brasil, aqui no Ceará, no Brasil e no mundo, não foi anunciado pela palavra de Deus, não foi anunciado pelo próprio Cristo? Foi sim, é porque nós não nos atentamos para a palavra. O mundo continua de mal a pior. O mundo que eu vi é a voz aprazível, a voz que desnorteia o ego, que desnorteia o eu. O mundo não quer ouvir a voz que te chama à correção, que te chama a mudar o curso. O mundo, ele quer ouvir uma voz de concordância, ele quer ouvir uma voz de aplauso, ele quer ouvir uma voz de bajulação. Mas Deus, ele quer falar e fala ao teu coração. E nem sempre a voz que você vai ouvir vindo do céu é uma voz que vai agradar o teu ego, mas é uma voz que vai transformar você num ser humano melhor. É por isso que Jesus, ele vai deixando essas mensagens para nós, e ele está falando que nós devemos ver, mas dar ouvidos para as mensagens. Nós precisamos estar atento para o que estão nos falando. Se eu estou falando agora para você essa mensagem, se essa mensagem ela está vindo do céu e você se atentar para ela, você pode ter certeza que ela vai trazer melhora para a tua vida, porque ela vai gerar correção, ela vai gerar mais fortaleza no teu ser e no teu caráter. Você vai se autoavaliar, você vai se questionar, você vai se perguntar: o que é que eu tenho ouvido? A quem eu tenho dado ouvido? E você vai, nesse momento aí, você se lembrar de coisas que você não deveria ter ouvido, de segredo que você ouviu por curiosidade humana, mas você sabe que lhes são prejudiciais. O Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus de Nazaré, ele sempre atentou-se para que nós venhamos ter ciência da necessidade de ouvirmos a sua voz. Por isso que ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja, e quem vos fala é o Espírito Santo. Mas é para melhorar, é para te trazer compreensão, é para te trazer paz, é para você entender o cenário que ora se desenrola, é para você se entender comportamentos de pessoas que neste momento tentam tirar proveito de uma situação e que lançam vozes que muitas vezes são até convincentes, mas não são a verdade, porque a verdade ela é pautada na Sagrada Escritura. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, Paulo afirma assim, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu poderia estar aqui agora e estar dizendo assim para você: meu irmão, Deus está me mostrando, Deus está no seu... Não, Deus, a voz de Deus, ela sai daqui, olha.
é a revelação dele através da palavra, mas não agrada, essa voz, ela não agrada aqueles que querem se apresentar como crentes, que creem, mas a Bíblia diz que o diabo também crê, o que ele não faz é obedecer. Então a gente quer ouvir uma pregação que afague o nosso eu, que afague o nosso ego, a gente quer ouvir uma revelação de que nós vamos vencer o nosso próximo aqui, aquele que, não, nós vamos vencer é o nosso eu primeiro, nós vamos vencer as nossas vontades, e a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes celestes, do mal, contra essas hostes que estão o tempo todo, estão aqui na esfera, na atmosfera, estão aqui sobre nós e nos atacando nesse combate ferrenho, onde nós temos que cuidar em nos guardarmos, nos protegermos com as armaduras de Deus. Então a Bíblia ela já nos trata. Tem gente que não tem mais ouvido para ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque a voz de Deus é uma exortação, a voz de Deus é uma correção para te educar, para te colocar no prumo, para te capacitar. Eu estou passando aqui nessa noite, irmão, e eu sei, muitas vezes a pessoa me liga e diz: irmão, por que você não traz uma mensagem assim assado? É porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito ele quer te chamar a tua atenção, para que você se analise, para que você se preocupe, para que você comece a compreender a essência daquilo que você escuta, daquilo que você ouve. Porque muitas vezes você está ouvindo uma mentira e você toma com verdade, que chama hoje no mundo digital de fake news. A pessoa chega e conta uma história que parece que é verdade, e você já começa a detestar aquele irmão. Você nem conhece o irmão e você já tem ele como um mau caráter, porque você ouviu uma mensagem vinda de uma pessoa que não gostava daquela pessoa, que depois você vai ver que se trata de um grande caráter. Eu estou passando aqui para te perguntar: o que é que você tem ouvido? A quem você tem dado ouvido? Porque através desses dois professores você está o dia todo recebendo grandes ensinos. A palavra vai nos mostrar em Hebreus 4:7. E ali, olha, na segunda carta a Timóteo, Paulo termina assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sabe por quê? Porque história de carrochinha, história fantasiosa, agrada mais o nosso eu, agrada mais o nosso coração. Se você chegar para mim e falar assim: irmão Renato, você é assim, e você me levantar, eu vou achar gostoso. Mas se você chegar e dizer: irmão, você tem que mudar, como dizem muito, irmão, você tem que mudar assim, você tem que falar. Isso é a voz de Deus. A voz de Deus, ela vem para nos provocar mudança, ela vem para nos capacitar, para que nós venhamos reconhecer e suprimir o tempo todo os desejos do velho eu, da velha criatura. Então Hebreus 4:7, a Bíblia diz assim, esse é um texto muito maravilhoso, eu preguei muito esse texto nos cultos campais, que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Palavra de Deus. Se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, quebrante-se, tome a palavra de Deus como verdade, tire um tempo para você confirmar esse ensino aqui através da palavra. O texto diz assim: olha, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não vos endureceis o coração, como fizeram os vossos pais em Meribá, e eu os fiz permanecer no deserto por 40 anos na prova. Às vezes a gente não entende o que a gente está na prova, a gente não entende porque está acontecendo tudo o que está acontecendo. Mas eu não sei se alguns dias atrás, meses atrás, Fortaleza, como eu já falei aqui, fez o melhor carnaval. Rio de Janeiro fez o melhor carnaval, e quem estava sendo
charcotado, era o Senhor Jesus Cristo sendo arrastado, sendo colocado como travesti, sendo vilipendiado na sua imagem santa e imaculada. Você lembra o carnaval de São Paulo, a Gaviões da Fiel que fizeram? Então o mundo não quer ouvir, o mundo é rebelde. A Bíblia diz, olha o que é que o texto diz. Ele diz que filho meu, chama a atenção dos meus filhos, porque eles são rebeldes, eles não querem ouvir o conselho, eles não querem ouvir a palavra, eles não querem ouvir a minha voz, eles não querem ouvir a verdade. Sabe por quê? Porque o bom é você estar vivendo a sua maneira, ao seu bel prazer, sem querer ser corrigido. A Bíblia diz que o sábio, ele aceita a correção, ele recebe, ele gosta de ser corrigido, mas o tolo se ofende. Quando você recebeu um conselho, por mais que ele doa, você tem discernimento espiritual para saber que ele vem de Deus para te consertar. O tolo, ele não quer ouvir um conselho, porque o tolo, ele se acha o dono da verdade. E para nós encerrarmos, nós vamos para Apocalipse 3. A Bíblia, ela vai nos mostrar em quase todas as cartas escritas às 7 igrejas, a gente vai ver essa expressão assim, e diz assim, ó: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, ele sempre vai cobrar aqui, através da Sagrada Escritura, a sensibilidade do seu povo para ouvi-lo. Deus, ele vai sempre te chamar a atenção para a verdade, vai te chamar a atenção para o caminho reto, vai te chamar a atenção e ele vai te dizer: não te desvie deste caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele vai dizer: deleite-se na minha palavra, medite nela de dia e de noite, caminhe nela. Ela é verdadeiramente lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, verso 105. Essa é a luz, essa é a voz que você precisa ouvir. Eu sei, irmão, que é chato você chegar uma hora dessa da noite e a gente trazer uma exortação, mas essa exortação, ela não sai de mim, ela sai do Espírito Santo. E o primeiro que precisa se adequar a ouvir essa voz do céu sou eu, para eu melhorar como cristão, para eu melhorar como gente. Então, para nós concluirmos essa mensagem nessa noite, eu vou te deixar a passagem do mesmo livro que nós começamos essa mensagem, Profeta Messiânico, com 19, onde o Senhor faz uma promessa ao que eles derem ouvido. A promessa de Deus, livro do profeta Isaías 1,19. Pegue essa promessa, guarde essa promessa, que Deus diz assim, ó: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Tu sabe por quê? Porque tem gente que nunca sai da mesmice, nunca melhora, é porque não ouve a voz de Deus, não quer ouvir a voz de Deus, aí nunca vai comer o melhor dessa terra, mas vai ter inveja da tua prosperidade. Pessoa que não ouve a voz de Deus, pessoa que não recebe a sabedoria de Deus, se chateia. Não estou falando aqui para levantar ego, mas se chateia quando você compra um carro novo, se chateia quando você se apresenta em algo novo, até uma roupa nova. Aquela pessoa que não ouve a voz de Deus, que não come o melhor dessa terra. Não estou querendo aqui falar, sabemos que o melhor dessa terra aqui é a palavra, é a nutrição, é o alimento que vem da Sagrada Escritura, mas Deus, ele nos chama para ouvirmos essa voz, para nós verdadeiramente termos prosperidade, é paz na nossa vida, é você andar com estabilidade, é você não estar o tempo todo no fio na navalha, mas você estar seguro, guardado, sabendo que o teu ouvido está atento para ouvir, o teu ouvido está atento, e você ouvindo, você vai aprender, você vai melhorar, você vai crescer, e aí você, além de poder usufruir pós morte, a vida eterna,
quando você sair desse plano, aqui nessa terra ainda, por ser obediente, por ouvir a voz de Deus, Ele diz que ainda você vai usufruir do melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque você é obediente. Então abra os teus ouvidos nessa noite, em o nome de Jesus de Nazaré. Deus nos deu 2 ouvidos para nós ouvirmos bem, e uma boca para a gente falar menos. A gente tem que falar menos do que a gente ouve, e que temos que falar dirigido pelo Espírito, e temos que no ouvir discernir se é voz de Deus, se é voz do mundo ou se é voz de demônios. Portanto, meu amado, nós nesta noite vamos guardar essa mensagem. Nós devemos ouvir mais e falar menos. Eu quero nesta noite finalizar. Talvez essa mensagem seja ruim de se ouvir, mas no dia de hoje Deus me deu essa mensagem porque uma pessoa que a gente convive teve a sua vida ceifada porque não ouviu essa voz, ouviu outras vozes e falou para ouvidos incautos. Que tem gente que você fala uma coisa e a pessoa lá na frente diz que você falou 3. Aí você é envolvido numa grande intriga, numa grande fofoca e acaba se prejudicando. Amém? Então ouça mais e fale menos. Aquela pessoa que está do teu lado, meu irmão, ela não é digna de saber da tua vida. Ela está muitas vezes querendo tirar de você um segredo. Não conte. O teu negócio é com Deus, a tua comunhão é com Deus. Tem gente do teu lado que está falando, enchendo você de informação para tirar uma informação sua. Não solte essa informação. Não solte. E eu vou encerrar com uma palavra que não está aqui nessa Sagrada Escritura, mas foi um dos homens maiores estudiosos da Bíblia, um dos homens mais bem-sucedidos em toda a terra. O nome dele é Dale Carnegie. Ele disse assim: olha, nunca fale mal de homem nenhum, e fale só o bem que você dele souber. Por que você vai falar mal de alguém? Alguém chega e fala mal de uma pessoa para você, e aí dá essa vontade de passar para frente. Aí você diz: tu viu que está sabendo o que foi que aconteceu com fulano? O que é que está sabendo? Aí a gente vai se prejudicar. Amém? Eu estou passando aqui nessa noite e eu espero que você guarde essa mensagem no teu coração e que a partir de hoje você esteja mais atento para ouvir a voz de Deus e não a voz do homem, para você estar atento para ouvir as promessas de Deus, não o prognóstico do que estão aí os profetas do mal, os profetas das trevas estão anunciando. Amém? Toda a profecia está aqui revelada na poderosa palavra do eterno, do maravilhoso, do Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Jeová. Amém? Eu sou o pastor Renato de Cristo e eu estou passando aqui para deixar essa mensagem. Espero que ela lhe tenha algum valor, que você se atente para ouvir a voz de Deus. Eu sirvo ao Senhor Jesus aqui na comunidade apostólica Casa de Oração do Caminho, aqui no bairro Edson Queiroz. Nós cultuamos o eterno e maravilhoso e poderoso Jesus de Nazaré. Aos domingos nós temos nosso culto da família às 18h30, segunda-feira nós temos nosso círculo de oração, quarta-feira nós temos o culto de ensino, Escola da Vida, Escola de Jesus, e a sexta-feira nós anunciamos o libertador, o salvador do mundo, todo-poderoso, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. E agora eu quero te pedir permissão para eu interceder em favor da tua vida, e você aí interceda em favor da minha. Eu aqui e você aí, eu contigo e você comigo, e Deus conosco. A Bíblia diz que quando 2 de nós nos reunimos em o nome de Jesus, Ele se faz presente. Mateus 18:20. Quando 2 ou 3 de vocês se reunirem no meu nome, eu aí estarei no meio. Amém? Então você pode ter certeza absoluta que você está em conexão com Deus, porque Jesus, Ele está no nosso meio. Antes de fazer a oração,
eu quero aqui deixar as minhas saudações de paz, abraçar os meus amados irmãos que pela misericórdia do Senhor, alcançados pela voz do Espírito, nos deram a atenção nessa noite. Irmão Gerlando Lobo, que Deus te abençoe, que Deus te cubra com as suas mãos santas, que Ele te guarde e te proteja, e que você continue a sua jornada ouvindo a voz maravilhosa e conselheira do Príncipe da Paz, o nosso Senhor Jesus. A irmã Keliane, obrigado, irmã Keliane, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E também, o meu bem irmão Betinho Brasa, conversei com ele agora, que Deus te abençoe, viu, Betinho? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus pela tua vida. E o missionário Lino, Deus te abençoe, missionário. O missionário é um servo de Deus, pregador da palavra. Aí também aqui o meu irmão Paulo, lá da Messejana. Paulo, obrigado. Paulo sempre me dando uma força. Eu louvo a Deus pela tua vida. Que Deus continue a derramar da sua graça. Que Deus continue a derramar do amor incondicional que Ele tem sobre a tua vida. E você seja cada vez mais fortalecido na fé, fortalecido na convicção de que Jesus te ama, que Ele te guarda e te protege. A minha irmã Dilva também, lá em Brasília, que Deus abençoe a minha irmã, louvado e exaltado seja o nome de Jesus pela tua vida. A minha irmã Terezinha, uma pessoa maravilhosa, sempre foi uma pessoa que teve um bom ouvido, fala pouco, gosta mais de ouvir do que falar. Que Deus te abençoe e que Ele continue derramando dessa virtude, que é a humildade e a sabedoria dos céus. E os irmãos, o Carlos, lá da Assembleia de Deus, Belém, que Deus abençoe, que Deus te cubra, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus abençoe a tua casa, o teu ministério, que você seja sal e luz da terra. E por onde você passar, as pessoas possam ver resplandecendo a luz do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Henrique Melo, pregador da palavra, missionário Henrique, também passou por aqui. Que Deus abençoe Henrique. Brevemente Henrique estará com a sua igreja lá no Borel, né, irmão Henrique? Que Deus te abençoe. Você é um jovem, mas de grande promessa no Evangelho, porque Deus te usa de uma forma poderosa. Amém? Deixa eu ver mais aqui. A minha irmã Viviane, a Flaviane, que Deus abençoe no nome de Jesus. Que Deus te cubra, que Deus te guarde. E que a irmã esteja mais atenta para aquela voz que está do teu lado, mas muitas vezes trazendo algo que não é construtivo, que não é bom para a tua vida. Então filtra e não solta os teus segredos. A pessoa às vezes chega falando, mas é para tirar algum segredo teu. Não conta nada teu, conta só para Deus, o Todo-Poderoso Jesus de Nazaré. A irmã Valdenira Lourenço, que Deus abençoe a minha irmã, que Deus proteja, que Deus te guarde, que a irmã tome a palavra como luz, como lâmpada para os teus pés, como luz para o teu caminho. E Deus está te contemplando, amém? E vamos orar no nome do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Eu oro por você, você ora por mim, e oremos pela nossa nação, pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Nós sabemos que a solução para tudo isso, ela não vem do homem, ela vem de Deus e vai chegar naturalmente através do homem. Mas nós temos que pedir sabedoria de Deus, nós temos que invocar, apresentar essas autoridades para elas pararem com essa guerra, porque quem está morrendo é a parte mais fragilizada, é a menos assistida. Então a gente está observando que o diabo, o nosso adversário, o adversário das nossas almas, ele está fazendo festa. É muito roubo, é muita bandalheira, muita desinformação. Alguns protocolos estão aí. Eu estava vendo hoje Apvida, Unimed, Previdente Sênior, Hospital Sírio-Libanês, muitos hospitais também públicos, usando protocolos que são extremamente eficientes para tratar do coronavírus.
para que seja aliviado essa situação, mas há uma coisa chamada egoísmo, há uma coisa chamada tirar proveito. Então ainda tem muitos políticos que esperam que morram mais pessoas para que eles possam se apossar do erário público, amém? Então vamos apresentar a vida deles no nome do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus de Nazaré, aquele que nos ama, aquele que nos socorre, aquele que nunca nos deixou e não vai nos deixar jamais, porque Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Eu vou pedir para você, junto comigo, para nós orarmos o Salmo 121, aonde nós vamos colocar toda a nossa confiança em Deus. Elevo os meus olhos para os montes, quando era uma estratégia de guerra, quando ia-se para um combate, o combate era no vale e o socorro, uma reserva do socorro do exército ficava no monte, para você atrair o inimigo com poucos soldados. Os soldados que vinham, que estavam escondidos no monte, vinham para lhe dar o socorro. Mas o salmista, ele diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não toscanejará. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Tome posse dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus, nós elevamos a nossa voz em prece, em oração, em concordância, eu aqui e os meus irmãos em casa. E a tua palavra diz: quando dois de nós concordarmos aqui em oração, o que nós selarmos aqui na terra será selado no céu. A tua palavra diz que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Pai, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que, ó meu Deus, emprestamos os nossos ouvidos para ouvir mentiras, pelas vezes que emprestamos os nossos ouvidos para ouvir uma fofoca, pelas vezes, meu Pai, que emprestamos os nossos ouvidos para ouvir um disse-me-disse, para ouvir algo que é contenda. Pai, nos perdoa em o nome de Jesus. Nos perdoa, meu Pai, quando aquilo que ouvimos foram projetados como palavra, como verdade. Pai amado e eterno, perdoa-nos por pensamentos, por obras e também por omissão, no nome do teu Filho amado Jesus. Deus, nós queremos nessa noite te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça. Nós bendizemos e louvamos o teu nome santo, meu Deus, porque sabemos que são eternas as tuas misericórdias. Se não for o Senhor, nós não estávamos de pé, nós já estaríamos, nós teríamos sido consumidos, mas as tuas misericórdias, Pai, é que nos mantém vivo. Então, meu Deus, nos capacita, nos ensina, nos dá prudência, nos dá diligência, nos dá sabedoria, meu Pai, e para que nós fiquemos atenados para ouvir a tua voz, para que nós possamos compreender que o nosso socorro não vem do homem, ele vem do Senhor, para que nós possamos compreender, meu Pai, que o Senhor não vai deixar nenhum de nós vacilar, porque a tua mão nos guia, a tua mão nos dá prumo, a tua mão nos dá direção, para que nós possamos, Pai, saber que o Senhor não toscaneja, que o Senhor não dorme. Um guarda de uma empresa, ele dorme, meu Pai, mas o Senhor está o tempo todo atento, velando por cada um de nós, que cada um de nós, meu Pai, possa ter a certeza, a fé, a convicção, meu Pai, de que o Senhor está nos guardando, nos protegendo, como o Senhor diz na Sagrada Escritura, que o Senhor está protegendo a entrada e a saída das nossas casas, das nossas vidas, meu Deus, que o Senhor está guardando os nossos, que o Senhor tem preparado uma mesa, ó meu Deus, para nós, porque a tua palavra também diz no Salmo 23, que o Senhor prepara uma mesa, o Senhor
unge a nossa cabeça que o nosso cálice se transborda. Isso é a abundância da tua presença, é a abundância de paz nas nossas vidas, Pai. Em o nome do teu Filho amado Jesus, Pai, unimos as nossas vozes e em concordância nós levantamos uma súplica nessa noite, meu Pai. Como temos suplicado, como temos clamado em prol, meu Pai, aqui do bairro Edson Queiroz. Pai, eu te apresento cada família deste bairro, eu te apresento cada pai, cada mãe, cada jovem, cada criança, meu Senhor da glória. Meu Deus, vai ao encontro agora, meu Pai, confortando corações daqueles, meu Pai, que neste momento estão vivenciando um luto, perderam uma pessoa amada. Ó, meu Deus, vai ao encontro ali da família, meu Pai, da Mazé, meu Pai, em que o Senhor, aprove o Senhor levar o irmão João, Pai. Ó meu Deus, mas conforta aquela família, Pai, dá graça, ó meu Pai amado e eterno, e enche-lhes de vigor e paz. Pai, te apresento ali a casa do pastor Francisco, a sua esposa Eliane, meu Pai. Ó Deus, nós te rendemos, te agradecemos, porque sabemos que ela só está ali porque o Senhor veio ao socorro dela e está protegendo ela, dá saúde para ela, restaura a saúde dela, meu Pai, pelo poder santo do nome do teu Filho amado Jesus. Eu quero te apresentar nessa noite o filho da irmã Zélia, o Samuel, meu Deus, e suplicar as tuas misericórdias sobre ele, meu Deus. Fortalece, dá saúde, restaura, Pai, a saúde dele, para a glória do teu nome, que ele possa voltar, meu Pai, a combater em prol, meu Pai, do seu próximo, exercendo a sua atividade, meu Pai, de enfermagem, no nome de Jesus. Quero te apresentar todas as unidades básicas de saúde aqui de Fortaleza, do Brasil. Ó Pai amado, eu quero te pedir misericórdia, eu quero te pedir a tua visita, Pai, vai adentrando nesses corredores, vai soprando o teu fôlego de vida, vai derramando, meu Pai, uma unção de cura, de libertação, vai colocando por terra todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, meu Deus, vai colocando por terra todo o projeto do diabo, aquela vida, Pai, que ele projeta ceifar, que seja agora, Pai, aniquilado esse projeto, e que essa pessoa ganhe agora, Pai, um fôlego novo, que essa pessoa seja agora renovada, restaurada pelo poder do teu Espírito Santo, e ela receba cura do céu nessa noite, no nome de Jesus. Ó meu Deus, vai, Pai amado e eterno, no nome do teu Filho amado Jesus. Ó meu Deus, fortalecendo as equipes médicas, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, atendentes, os técnicos de radiologia, de tomografia, toda a equipe, meu Pai, ó Pai, composta para tratar dessa Covid-19, que esteja fortalecida, guardada, protegida, livra-os de todo mal, meu Pai, no nome do Todo-Poderoso nosso Senhor Jesus de Nazaré. Agora, meu Pai, eu quero te pedir pelas nossas autoridades constituídas, quero te pedir, te apresentar, Pai, a vida do prefeito Roberto Cláudio, meu Pai, e eu não quero, meu Pai, acreditar no que está sendo falado, Pai. Deus, que este homem, Pai, que o Senhor permitiu estar no poder, assim como o Camilo Santana, ó meu Deus, que eles recebam, Pai, uma luz do céu, que receba o toque do Teu Espírito, que receba a Tua correção, e que eles venham compreender, Pai, da grande responsabilidade que eles têm nas mãos, em gerir essa crise de forma honesta, em gerir essa crise, meu Pai, para trazer, meu Deus, benfeitoria para o povo, salvar vidas, meu Pai. Este é o propósito nesta hora, meu Pai, no nome de Jesus. Eu te apresento os vereadores, te apresento os deputados aqui do estado do Ceará, e quero também te apresentar o Congresso Nacional na pessoa do Rodrigo Maia. Ó meu Deus, te apresento também, Pai, o Senado Federal, Pai, na pessoa do Alcolumbre, e te apresento, meu Pai, o Poder Executivo na pessoa do Jair Messias Bolsonaro. E eu te peço, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, por todos os governadores dessa nação, meu Pai, todos os dirigentes, meu Deus, que se assentem em torno de uma mesa. A tua palavra fala que é no entorno da mesa que tem acordo, é no entorno de uma mesa que é gerada comunhão. Meu Pai, que esses homens se sentem, mas sentem despojado do eu, sentem despojado do projeto do ter, mas que eles possam receber dos céus uma unção de servo e saber que eles estão ali para servir. Ó meu Deus, e que eles entrem num acordo,
que eles fechem um pacto, meu Pai, em favor da nação brasileira, para salvar a economia, para salvar, tirar o Brasil dessa crise econômica, para tirar o Brasil dessa crise sanitária, para tirar o Brasil dessa crise política, para tirar o Brasil, meu Pai, desse caminho negro, desse caminho, meu Pai, propenso a um grande fracasso. Une, meu Pai, essas pessoas no nome de Jesus, e esse país venha tomar um fôlego, esse país venha retomar a caminhada e venha, Pai, se projetar e subir e escalar a montanha, e que seja uma nação sucedida, porque essa nação é tua. Eu te apresento todos os países do mundo, todos os presidentes, todos, e te peço misericórdia, te peço nessa noite por vida, te peço nessa noite por paz, te peço nessa noite, meu Deus, por saúde. Quero te apresentar nessa noite, meu Pai, a família do irmão Pentra, a quem aprove o Senhor levá-lo nesse dia. Meu Deus, que o Senhor conforte os corações, que as tuas misericórdias estejam derramadas, ó meu Pai amado e eterno, e que todos possam compreender que o Senhor é soberano, ó Pai amado e eterno. E agora eu te invoco para que o Senhor venha nos cegar para os nossos inimigos. Coloca, meu Pai, uma cortina de proteção, nos livra do homem mau, nos livra, meu Pai, do homem mentiroso, do homem desonesto, da mulher desonesta, nos livra, meu Pai, da roda de escarnecedores, da fofoca, da intriga, da contenda. Meu Pai amado e eterno, que tudo aquilo que o diabo tem projetado como forma de nos frustrar e nos angustiar, que o Senhor aniquile no nome de Jesus. Coloca por terra todo espírito de contenda, todo espírito de morte, de enfermidade, todo espírito, meu Pai, que o inferno levantou, ó meu Deus, para trazer infelicidade e tristeza, que seja aniquilado pelo poder do nome de Jesus. Nos abraça, nos coloca debaixo das tuas asas, nos protege e nos guarda de todo o mal, no nome do Todo-Poderoso, do Maravilhoso, do Imaculado, do Príncipe da Paz, do Senhor dos Senhores, do Legislador, daquele que era e que há de vir, do Soberano, do Maravilhoso, da Rocha, do Conselheiro, do Deus Forte, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. É no nome dele que nós oramos e te pedimos, recebe as nossas preces, as nossas orações, coloca no teu trono da graça, no teu cálice de bênção, e entra com providência, entra com resposta, que seja segundo a tua santa vontade. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, irmão Bosco. Louvado e exaltado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus cubra a tua vida e a vida da irmã Dina com a prosperidade que emana do céu. E que nesta noite você guarde essa lição. Ouvidos para ouvir mais, 2 ouvidos para você ouvir mais, e só uma boca para falar menos. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nessa noite Ele faça a sua luz resplandecer sobre o teu rosto. E aí, neste lugar onde você está, você seja resplandecência de luz. Que as pessoas olhem para você e vejam a manifestação do caráter de Jesus. Que Ele ponha o rosto dele sobre o teu e te dê paz. Que você coloque a cabeça no travesseiro e durma o sono do justo. E que amanhã você acorde na segurança de que aquele que te deu o sono, te guardou e te protegeu, vai continuar te livrando de todo o mal. E que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam plenas na minha vida e na tua vida e na vida de todos aqueles que creram e declararam que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe abundantemente a tua vida no nome de Jesus. Que as mãos do Senhor estejam sobre você e sobre a tua família, te guardando e te protegendo. E que você tenha paz. Amém? E graças a Deus.